Olá, criançada, tudo bem com vocês? E então, vamos dar início a uma nova aula de geografia, tá certo? E a nossa aula de geografia hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre orientação. Quando nós falamos de orientação, o que é que vem na minha mente? Logo, eu sei que eu tenho que me orientar com algo, com algum objeto, ou de alguma forma eu tenho que ter noção para que lado eu vou, para onde eu estou indo, como eu vou chegar em determinado local. Então, sobre esse assunto nós vamos abordar na nossa aula de geografia de hoje, tá bom, criançada? Mas antes de tudo, vamos verificar se todo o material está acessível a vocês. Vamos agora estudar num ambiente tranquilo, procure ficar em máximo silêncio possível, leve para sua mesinha de estudo o caderno de geografia, o livro, o material individual como lápis, borracha, tá certo? Para que assim possam ter um maior acompanhamento dos estudos de vocês. E aí eu vou falar o seguinte, que não esqueçam também de observar a correção da atividade anterior, para saber o que vocês conseguiram acertar e o que vocês não acertaram, tá certo? E aquela questão no qual vocês não acertaram, vamos agora corrigi-las. Lembrando que as crianças que enviaram para o meu individual, tá certo? Ou para o individual da professora Ana Paula, vocês agora vão ficar cientes de que a tarefa já foi corrigida, mas, porém, vocês podem também estar aqui fazendo o acompanhamento das atividades, tá certo, crianças? E não esqueçam, quando terminar essa aula, envie para as professoras a atividade de hoje, tá certo? Isso vai fazer com que vocês possam, assim, ter um acompanhamento melhor do conteúdo e que, assim, nós vamos poder saber quem realmente está compreendendo ou quem realmente está tendo dificuldade em relação às atividades, tá certo? E a nossa aula de hoje, como eu já falei para vocês, é sobre orientação. Mas antes, vamos fazer a correção da atividade, tá certo? Compartilhando o espaço escolar. Ok, crianças? Então, vou mostrar para vocês aqui a nossa correção da atividade anterior. Então, fica comigo. Bem, crianças, na nossa aula anterior, está aqui a primeira e a segunda questão, que dizia o seguinte: marque um X nas atitudes que devemos tomar na escola. Nós sabemos que na escola temos que tomar várias atitudes, tá certo? Mas aqui na questão eu só coloquei algumas delas, tá bom, crianças? E aí eu coloquei a seguinte: cuidar do material escolar. Será que essa é uma atitude que eu devo tomar somente na escola? Não, não somente na escola. O material escolar de vocês, que são os livros, caderno, o estojo, né? Esses são os materiais essenciais para o estudo de vocês. Então, vocês devem sim cuidar do material escolar, tanto na escola como em casa, tá certo, crianças? Então, quem marcou um X aqui está correto. A segunda, jogar lixo no chão. Será que eu devo tomar essa atitude? Jogar lixo no chão da escola? Não. Na escola existem várias lixeiras disponíveis para que assim vocês possam usá-las. Então, jogar lixo no chão não é uma atitude que devemos tomar, tá certo? Outro, empurrar os colegas. Será que isso é certo? Será que eu tenho que tomar essa atitude? Não, não devemos empurrar o colega. Muitas vezes, ao empurrar, pode acontecer dele cair e machucar gravemente um braço, uma perna. Então, esse não é uma atitude que devemos tomar. Então, jogar lixo no chão e empurrar os colegas, nem pensar. Segundo, fazer as atividades. Isso é uma atitude que eu devo tomar? Sim, vocês como estudantes devem sempre, certo? Fazer as atividades, sejam elas atividades de classe, sejam a atividade de casa. Então, vocês devem sim fazer a atividade, tá certo? Próximo. Já na segunda questão fala assim: porque devemos cuidar de materiais que são de uso coletivo. Então, o que é que vocês entendem de uso coletivo?
Coletivo já está falando, é de uso em grupo. Então, esse uso coletivo não é somente meu, não é somente seu, sim de todos daquela turma ou de todos daquela escola. Porque é que eu tenho que cuidar dos materiais que são de uso coletivo. Porque não somente eu que vou precisar usar em algum momento, mas o meu colega, mas a professora ou a direção, tá certo? Coletivo é para todos. Ok? Então, quem colocou a resposta, porque essa resposta é individual, cada um tem o seu pensamento lógico, né? De achar que essa atividade ou esse material de uso coletivo é um uso para todos. Ok, criança? Agora vamos à próxima pergunta. Terceira questão. Descreva a função de cada funcionário de sua escola. Então, o que é que o professor faz? Qual é a função do professor ou da professora? Lógico que todos vocês sabem que a função da professora é ensinar, tá certo? Ensinar os alunos, certo? Ensinar, educar, tá certo? E entre outras funções que é do professor. Serviços gerais. Qual é a função dos serviços gerais? Ó, o nome já fala tudo. Serviços gerais. Então, engloba várias atividades na escola. Os serviços gerais, ele pode fazer conta da limpeza da escola, da organização dos pátios, certo? Da organização das salas de aula, como ficam as fileiras de cadeira, da limpeza, tá certo? Então, os serviços gerais, a função dele é cuidar da limpeza da escola. Cuidar da limpeza da escola, ok? Coordenador. Agora, o coordenador ou a coordenadora, que nossa escola tem a coordenadora Aldenise. Qual é a função dela? Bem, além dela coordenar, certo? Os serviços dos professores, certo? As atividades que os professores devem realizar, ela vai visualizar, vai coordenar essa função. Ela também vai coordenar como ficará os alunos em sala, qual é o comportamento dele em sala. Então, ela tem esse papel de coordenar na área educativa toda a nossa escola em relação professor e aluno, tá certo? Então, a coordenadora, ela vai coordenar as atividades. Coordenar as atividades. Ok? Diretor. O diretor, ele é responsável por vários cargos. Primeiro, ele vai dirigir a escola, que não é uma função nada fácil. Ele tem que manter toda a escola, certo? Para usos financeiros e devidos a prédio, como é que está o prédio da escola, a comunicação, pais e responsáveis, e direção e escola também, ela tem essa função, tá certo? Então, a diretora, ela dirige a escola, certo? É ela que é o principal, certo? Personagem da escola para manter a escola de pé. Então, a diretora, João já diz tudo, ela dirige a escola, ela organiza. E o secretário? Dependendo da escola, existe dois tipos de secretário. Existe o secretário financeiro e existe o secretário educacional. O secretário financeiro é aquele responsável em receber o pagamento dos alunos, tá certo? É aquele responsável de pagar os funcionários, é aquele que toma conta da finança da escola, porque o prédio em si existe várias contas de água, de luz, tá certo? De material escolar que
é necessário comprar para ter uma contabilidade de quantos materiais vai precisar para aquele mês. Então, o secretário financeiro ele faz isso, ele organiza a parte financeira da escola. Já existe o secretário educacional, que são aqueles que emitem declarações, emitem recibos, aqueles que pegam as notas dos alunos e colocam no sistema, certo? Ele também prepara a transferência do aluno que sai de uma escola e vai para outra, ou recebe transferências de alunos que vêm de outra escola que estuda na nossa. Então, vamos dizer que a função do secretário é manter organizado toda a parte de documentação e financeira da escola, tá certo? Manter organizado a parte financeira e de documentos da escola. Mas se vocês colocaram uma outra resposta, tá certo? E que no qual enviaram para mim e eu considerei correta, não vão se restringir achando que a resposta de vocês estejam erradas, tá certo, crianças? E aí, essa foi a correção da nossa atividade anterior, da última aula. E fique agora comigo na nossa aula de hoje, que é sobre orientação. Vamos lá? Bem, criança, como eu já havia falado para vocês sobre a nossa aula de hoje, que é sobre orientação, vamos abrir o livro de vocês na página 130, que diz o seguinte: quando você precisa encontrar um lugar em seu bairro, o que você faz? Bem, sabemos que vocês ainda são crianças e não devem sair por aí sozinhos sem permissão dos responsáveis. Então, geralmente quando a gente, certo, vai para um local, no nosso bairro que a gente ainda não conhece, nós temos que nos orientarmos através de 3 condições. A primeira condição é o que o rapazinho da figura de vocês, da página 130, ele fala: eu procuro o endereço do lugar. Lógico, vocês não devem sair sem saber o endereço, não é isso? Então, para que vocês cheguem em um determinado local, no qual vocês não fazem a mínima ideia onde é que fica, vocês têm que se orientar procurando o endereço. Eu não posso simplesmente dizer assim: ô Ana Maria, vá lá na casa da Joana. E a Ana Maria vai ficar assim: e aí, como é que eu vou na casa da Joana se eu não sei o endereço? Então, um dos métodos de orientação, certo? Dessa maneira, a primeira forma é procurar o endereço. Como é que ela vai para a casa da amiga sem saber o endereço? Como o menino da imagem falou, ele vai procurar o endereço do lugar. Esse sim é um dos tópicos sobre orientação. Segundo, a outra criança diz assim: eu peço à pessoa que conhece o lugar que me indique um ponto de referência. Olha, isso aqui é muito importante. Ponto de referência. Porque até mesmo quando a gente compra mercadorias pela internet, geralmente ele pede um ponto de referência. Me explique, aí você vai preencher o formulário explicando onde é o seu endereço e lá ele pede um ponto de referência. Bem, ponto de referência é para que ele chegue num local próximo, que é o que ele tem que chegar, o destino dele, e só que muitas vezes não está sabendo ainda se localizar bem, porque está perto, mas não sabe. E aí um ponto de referência, seja uma praça, seja um shopping, seja uma loja, seja, sabe o que mais? Um campo, uma escola, então uma padaria, esses são exemplos de ponto de referência. Por exemplo, próximo à minha casa eu tenho vários pontos de referências. Eu posso citar o campo, certo?
que tem próximo à minha casa. Eu posso citar a delegacia. Olha só, como eu falei para vocês, tá certo? Imagine que você tivesse que se localizar e se orientar no mar. Olha só, no mar não tem nada para se orientar. Sem nenhum ponto de referência. Lógico que lá no meio do oceano você vai dar uma visão de 360 graus e você vai ver só mar à sua frente. Não tem nenhum ponto de referência, certo? E aí, um mapa ou instrumento de localização também não estaria em mãos de vocês. O que você faria para saber se é dia, é tarde, qual o horário do dia, certo? Como eu poderei fazer essa orientação do tempo sem que eu tenha nenhum instrumento? Bem, como eu falei para vocês bem adiante, e disse que há muitos anos os seres humanos perceberam que podiam observar alguns astros, certo? De qualquer lugar. Assim passaram a se localizar e se orientar, utilizando como pontos de referência os astros do céu. Como? Quem são esses astros, professor? Eu posso dizer para vocês o Sol, que é um exemplo dele. Por quê? O Sol é uma estrela que ilumina e aquece a Terra. Pela manhã podemos observar o Sol, desapontando no horizonte, que é o nascer. No fim da tarde observamos que ele está se pondo. Quando não fica mais visível no horizonte, eu posso dizer que é o pôr do sol. Está quase iniciando a noite. Todos os dias o sol nasce para fazer o mesmo movimento. Então, vamos observar na ilustração. Observem aqui, crianças. Olha só, todos os dias o sol faz esse mesmo movimento. Ele vai nascer, certo? Ele vai ficar aqui na posição de meio-dia e ele vai se pôr, ok? Então, é dessa forma que vai funcionar o trabalho do dia. E aí, certo? Observando o movimento aparente do Sol, foram estabelecidas 4 direções principais que nos permite saber em que lugar estamos e em que direção devemos seguir. Por exemplo, quando em uma embarcação não tinha, certo? O uso de um instrumento construído pelo homem, no qual eu posso citar para vocês a bússola, eles seguiam através do sol. Por quê? Porque eles sabiam que quando o sol ia nascer, o sol ele aparece de manhã localizado pelo lado leste. Então, criança, vamos na lógica com a bússola que está no livro de vocês, tá certo? Se à minha frente tá o leste, que nasce o sol, e atrás tá o oeste, que se põe o sol, no meu lado direito vai estar o sul e no meu lado esquerdo vai estar o norte. Leste, oeste, norte, sul. Ok, criança? E aí eu posso dizer que isso são exatamente as direções cardeais. As direções cardeais, certo? Elas se baseiam nisso aqui, através da rosa dos ventos. Então, eu desenhei aqui para vocês a rosa dos ventos, onde ela nos mostra a direção norte, sul, leste, oeste. E sendo que dentro da rosa dos ventos, eu ainda tenho as direções colaterais. Essa direção colateral é entre uma direção cardial e outra. Observem comigo. Então, leste é localizado onde nasce o sol. E oeste é localizado onde o sol se põe, tá certo? Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. E entre eles,
entre eles dois aqui, entre cada ponto cardeal, existem os pontos colaterais, certo? Que eu vou já falar para vocês sobre eles. E dando continuidade aqui à nossa aula, na página 133, vejam só, crianças. 133, certo? Que diz o seguinte: observando o movimento aparente do Sol, foram estabelecidas 4 direções principais, que nos permite saber em que lugar estamos e em que direção devemos seguir. Então, isso aqui eu acabei de falar para vocês, tá certo? Se você está direcionado de frente ao Sol quando nasce, eu sei, eu vou lembrar, o Sol nasce na direção leste. Tudo me faz crer que atrás é a direção oeste. Se atrás é oeste e na frente é leste, eu sei que no meu braço direito é a região sul e no meu braço esquerdo é a região norte. Então, seguindo aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, são os pontos de orientação. Então, chamamos isso de direções cardeais, como eu falei para vocês. Sabendo posicionar de acordo com as direções cardeais, é possível orientar-se em qualquer lugar. Digamos, vamos aqui usar o livro. Eu estou nesse local, olhando para lá, olhando para o sul. É isso? Não, professora. Sul é para lá. Por quê? Porque nesse lado está o leste. Leste é onde o sol nasce. Oeste é onde o sol se põe. Onde estava o meu braço direito era a região sul. E aonde estava a região do braço esquerdo era a região norte. Agora eu virei. Meu braço direito está no leste, meu braço esquerdo está no oeste. Então, à minha frente está o norte e atrás de mim está o sul, ok, crianças? Se eu virar de costa, eu sei que na minha frente está o oeste, que é onde o sol se põe, e atrás de mim está o leste, que é onde o sol nasce. Então, eu vou saber que esse lado está o norte e que esse outro lado está o sul. Sempre vai ser essa posição. Vocês vão se orientar por onde o sol nasce, tá certo? Você sabendo aonde o sol nasce, vocês vão saber diferenciar os pontos cardeais que está ao seu redor. Ok, criança, eu vou já verificar aqui no meu celular, vou mostrar para vocês como é que a gente usa uma bússola, tá certo? E aí, sobre a bússola, tá certo? Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Então, no meu celular tem uma tela que eu arrasto para o lado, ok? E essa tela, olha só, ele já mostra a bússola, certo? E aí eu vou calibrar. Calibrando é iniciando o processo da minha bússola, tá certo? Na posição que eu me encontrar, ele vai dizer para que lado eu vou virar. Então, vamos ver, eu tô aqui numa posição e ele tá me falando, olha só, que eu estou muito próximo. Esse W aí, gente, para quem não sabe, né, o norte, sul, leste, oeste. Esse W que ele está iniciando, mostrando aqui, é o oeste, tá certo? Vamos lá, se eu me virar mais um pouco, eu vou virar para o lado que nasce o sol, onde eu estou aqui na minha casa, vou virar para o lado onde nasce o sol. Olha só, aonde ele ficou. Ficou marcado mesmo na letrinha E, que é exatamente onde nasce o sol, certo? Então, dessa maneira eu posso me orientar através de um local. Eu vou ficar girando, ó. Olha a bússola me procurando, a minha localização. Eu estou girando, gente. Tá vendo?
Olha só, aqui. Estou virada agora para o lado do ponto cardeal, certo? O lado sul. Que legal, né? E aqui, então, é a minha bússola, um aplicativo que já veio no meu próprio aparelho de celular, criança. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui, no qual eu desenhei, está no livro de vocês, é a rosa dos ventos, olha só, certo? A rosa dos ventos, ela nos direciona, certo? É um desenho que indica as direções cardeais e as colaterais. Então, vamos observar a rosa dos ventos ao lado que as letras têm N, S, L e O, indicam direções cardeais. E as letras NE, SE, SO e NO são as direções colaterais. E que direções são essas, professora? Entenderam, criança? Agora eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é cardeal? O que significa essa palavra cardeal? Bem, o significado da palavra cardeal quer dizer principal. Então, os principais pontos de orientação, as principais direções, certo? Localizado na bússola são norte, sul, leste e oeste. E as outras são... E aí, crianças, por que existe os colaterais? Colaterais, nome lateral, porque está entre uma posição cardeal, certo? Que é a principal, da outra principal. Então, ela fica entre as duas principais, no qual elas são conhecidas como colaterais. Que são eles? Nordeste, que fica situado entre o norte e o leste. Aí eu chamo Nordeste. A sigla é NE. Eu tenho o Sudeste, que está localizado, é um ponto colateral, que está localizado entre o leste e o sul. Por isso que o nome é Sudeste. Eu tenho um ponto colateral, Sudoeste, com a sigla SO, e ele está entre os dois pontos cardeais, sul e oeste. Olha só. Direção colateral, sudoeste, fica entre o sul e o oeste. E a direção colateral, noroeste, fica entre norte e oeste. Certo, criança? Então, essas são todas as direções, sendo elas cardeais, que é a principal, e temos também as colaterais, tá certo, crianças? Então, essas direções são chamadas assim porque ela fica entre duas posições principal, tá certo? Agora, passando para a página 134, eu vou mostrar para vocês uma curiosidade, o Saiba Mais, que é sobre a bússola. Bússola, uma maneira de nos orientarmos utilizando as direções cardeais é usando uma bússola, instrumento de orientação com agulha imantada que gira presa pelo centro a um pino que aponta sempre para o norte. Sabendo em qual direção fica o norte, podemos localizar as outras direções cardeais, tá certo? Professor, e o que é imantada? Gente, é um ímã magnético que ele vai estar sempre situado ao centro da Terra, ok? Certo? Ele vai estar sempre situado lá. Por que a bússola sempre para o norte? Então, vamos ler aqui uma curiosidade. Deixa eu ler aqui para vocês. Por que a bússola aponta para o norte? A bússola aponta para o norte porque a Terra forma um gigantesco ímã que exerce força de atração naquela direção. Desde a antiguidade, já se sabia que a agulha imantada e suspensa por um centro de gravidade aponta sempre na mesma direção. Embora não se soubesse por quê. É provável que os chineses tenham sido os primeiros a aproveitar esse conhecimento por volta do ano 1100 da nossa era, para se orientar em suas viagens marítimas. 5 séculos se passaram
até que exatamente em 1600, o médico William Gilbert ficou e verificou que, ao aproximar uma agulha imantada de uma esfera de magnetita, certo? Um minério de ferro magnético, a agulha se orientava de forma semelhante à que se observava à superfície da Terra. A partir daí, Gilbert deduziu que a própria Terra funciona como um grande ímã, cujo campo magnético se orienta na direção que conhecemos como norte e sul. Olha só, gente, então a bússola, né, foi usada pelos navegadores europeus pelo século XV. Que descoberta! E continua a ser usada até hoje nas navegações de navios, de embarcações marítimas e também por aviões, tá certo? Até hoje eles se localizam. Por quê? Porque no céu não há ponto de referência e no mar também não há pontos de referência para se orientar. Então, eles vão se orientando através das bússolas, ok, criança? E aí, eu quero que vocês coloquem aí na atividade de vocês, na página 136, que diz o seguinte. Primeiro, observe um menino no centro da praça. Pinte as cenas nos estabelecimentos que aparecem nas seguintes direções de acordo com a legenda. Olha só, vou mostrar para vocês. Olha aí a legenda. Nós temos norte vermelho, temos sul azul, nós temos leste de verde e amarelo de oeste. E vocês vão pintar, tá certo? O que está aparecendo no lado sul da criança, que está lá na praça, no meio da praça, vocês vão pintar de azul. O que está na região norte, tá certo? O que está apontando para o norte, vocês vão pintar de vermelho. E o que está apontando, tá certo? A região leste vai ser de amarelo e a região oeste, aliás, leste vai ser de verde e a oeste vai ser de amarelo, ok, criança? E aí vocês seguem com a página 137, que diz o seguinte: observe a ilustração abaixo. Manuela assistindo ao pôr do sol no fim do dia, de braços abertos. Então, vocês vão marcar aqui as opções. O braço direito de Manuela está apontando para qual direção? Leste, oeste, norte ou sul? E o braço esquerdo está apontado para qual direção? A C. Como você descobriu isso? Converse com o professor, no caso, qualquer dúvida, estou aqui. E com os colegas, que no caso os colegas não pode ser agora, ser possível essa conversa, explicação de cada um. Então, nesse caso aqui, o item C é pessoal, tá certo, crianças? Ok, partindo para a próxima página, vocês têm aí a página 138, onde vocês vão localizar, tá certo? Tudo que está apontado aqui para vocês descobrir, o caminho de cada um, certo? E na página 134, vocês vão observar essa legenda. Lígia precisa explicar onde fica a sua casa para seu amigo Pedro. Para isso, ela elaborou uma planta de parte do bairro onde ela mora. Olha aí. Ajude Lígia a completar seu desenho com os pontos de referência da legenda e siga as orientações e utilize os símbolos indicados na legenda. Essa atividade da página 139. Para finalizar, vocês vão pegar um mapa, certo? Caderno de mapa e fazer a atividade da página 10 e 11. Ok, crianças? Então, essa é a atividade de vocês. Vocês agora vão colocar em prática tudo aquilo que aprendeu na nossa aula. E aí, na próxima aula, irei corrigir com vocês para saber o que vocês acertaram e o que não acertaram. De antemão, vamos finalizando a atividade, tira a foto e envia para as professoras. É fundamental, é muito importante que vocês façam isso. Envia para a gente a atividade feita de vocês. Por quê? Porque assim eu vou analisando cada questão de vocês
e também porque assim vocês vão ter uma pontuação de participação, tá certo? Então vamos colaborar, vamos contribuir para que vocês possam aprender dia a dia. Então eu não tenho como eu observar se vocês estão aprendendo, se vocês não enviar foto para mim e para a professora Ana Paula. Então fiquem atentos às atividades, tiram as fotos, envia para os professores, tá bom? E eu aguardo ansiosamente a atividade de vocês. Então, um beijão e até a próxima!